A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 11. Gênese espiritual. Doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Abre parênteses, nota. Quando, na Revista Espírita, em janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, não havíamos apresentado aquela teoria senão como uma hipótese, sem outra autoridade senão a de uma opinião pessoalmente controvertível, pois que, na época, nos faltavam elementos bastante completos para uma afirmação absoluta. Nós a publicamos a título de ensaio, com a finalidade de provocar o exame do assunto, bem determinados a abandoná-lo ou a modificá-lo, se para tal houvesse lugar. Hoje, essa teoria sofreu a prova do controle universal. Não somente ela foi acolhida pela grande maioria dos espíritos, como a mais racional e a mais conforme à soberana justiça de Deus, como também ela foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos acerca do assunto. O mesmo sucedeu no que diz respeito à origem da raça adâmica. Fim da nota, fecha parênteses. Item 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e normalmente pela purificação dos espíritos que o habitam. A felicidade existe nele, em razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do progresso moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência eles podem fazer o mal. Logo que o mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que o deve fazer galgar a hierarquia, operam-se mutações em sua população, encarnada e desencarnada. É então que se realizam as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar de sua inteligência e de seu saber, perseveraram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam, a partir de então, um entrave ao progresso moral ulterior, uma causa permanente de dificuldades ao repouso e felicidade dos bons. É por isso que são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Lá, eles aplicarão sua inteligência e a intuição de seus conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles em cujo meio são chamados a viver, ao mesmo tempo que expiarão numa série de existências penosas e através de um duro trabalho suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário. Que serão eles, no meio de tais povos, novos para eles, ainda na infância da barbárie, se não anjos ou espíritos decaídos, enviados em expiação? A terra, da qual serão expulsos, não será para eles um paraíso perdido? Ela não era, para esses degradados, um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato, onde vão se encontrar relegados, durante milhares de séculos,
até o dia em que terão merecido sua libertação? A vaga recordação intuitiva que conservarão é para eles como uma miragem longínqua que os faz lembrar aquilo que perderam por sua falta. Item 44. Porém, ao mesmo tempo que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos talvez da erraticidade desse mesmo mundo ou de um mundo menos adiantado, que deixaram por merecimento e para os quais sua nova residência é uma recompensa. A população espiritual, sendo assim renovada e purgada de seus piores elementos, no fim de algum tempo, fará com que o estado moral do mundo se encontre melhorado. Estas mudanças são algumas vezes parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça. Outras vezes são gerais, quando o período de renovação chegou para o globo. Item 45. A raça adâmica tem todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra, já povoada, porém, por homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que eles têm por missão fazer progredir, trazendo-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não será esse, com efeito, o papel que esta raça tem executado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde saíram era mais adiantado que a Terra. Porém, devendo aquele mundo entrar numa nova fase de progresso, e esses espíritos, por via de sua obstinação, não tendo sabido se colocar à altura desse progresso, ali estariam deslocados e teriam sido um entrave à marcha providencial das coisas. É por isso que eles foram excluídos, enquanto que outros mereceram substituí-los. Ao relegar essa raça sobre esta terra de labores e de sofrimentos, Deus teve razão de lhes dizer, abre aspas, tirarás teu alimento com o suor de teu rosto, fecha aspas. Em sua mansuetude, prometeu-lhe que enviaria o Salvador, isto é, aquele que deveria clarear seu caminho, pelo qual sairia deste lugar de misérias, deste inferno, e chegaria à felicidade dos eleitos. Este Salvador, ele o enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade, desconhecida deles, e que devia ser a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com a finalidade de fazer progredir a humanidade num sentido determinado, que os espíritos superiores, sem ter as qualidades do Cristo, se encarnam de tempos a tempos sobre a terra, para ali realizar missões especiais que, ao mesmo tempo, resultam em seu progresso pessoal, se eles as executarem segundo as finalidades do Criador. Item 46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada com o nascimento de seu corpo, e que ela nada faça senão aparecer e desaparecer sobre a terra. Não há nenhuma relação entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre aquelas que vieram depois. Serão todas estranhas, umas às outras. A promessa de um Salvador feita por Deus não poderia se aplicar
aos descendentes de Adão, se suas almas não tivessem ainda sido criadas. Para que a missão do Cristo pudesse ligar-se às palavras de Deus, era preciso que tais palavras pudessem se aplicar às mesmas almas. Se essas almas forem novas, não podem ser manchadas pela falta do primeiro pai, o qual nada é senão o pai carnal, e não o pai espiritual. Por outro modo, Deus teria criado almas manchadas por uma falta que não podia recair sobre elas, pois ainda não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, pois, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo com as do tempo de Adão e, por conseguinte, a reencarnação. Admitir que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados sobre a terra no tempo de Adão e que elas eram manchadas por vícios que as haviam excluído de um mundo melhor. E tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado próprio de cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de outrem, que ele jamais terá conhecido. Dizer que essas almas, ou espíritos, renascem por diversas vezes sobre a terra, na vida corporal, para progredir e se purificar, que o Cristo veio iluminar essas mesmas almas, não somente por suas vidas passadas, mas também por suas vidas ulteriores, e, somente assim, vos dareis a sua missão uma finalidade real e séria, aceitável pela razão. Item 47. Um exemplo familiar, chocante por sua analogia, fará compreender melhor ainda os princípios que acabam de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia chegou à Nova Caledônia, trazendo uma companhia disciplinar composta de 191 homens. À sua chegada, o comandante da colônia lhes dirigiu uma ordem do dia assim concedida. Abre aspas. Ao pordes os pés nesta terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos é reservado. A exemplo dos bravos soldados da marinha, que servem sob vossas vistas, vós nos ajudareis a levar com brilho a bandeira da civilização, no meio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é esta uma bela e nobre missão? A vós vos dirijo esta pergunta. Vós a preenchereis dignamente. Escutai a voz e os conselhos de vossos chefes. Estou à frente deles, que minhas palavras sejam bem compreendidas. A escolha de vosso comandante, de vossos oficiais, de vossos suboficiais e cabos é uma segura garantia de todos os esforços que serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, para vos educar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se assim o quiserdes. Vossa disciplina é severa. Ela assim deve ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Sabei-o bem. Igualmente, será justa e paternal. Saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Fecha aspas. Eis, pois, homens expulsos por sua má conduta de um país civilizado e enviados como castigo a um país bárbaro. Que lhes diz o chefe, abre aspas,
Afrontastes a lei de vosso país. Ali haveis causado dificuldades e escândalos, e dali fostes expulsos. Aqui vos enviam, mas podeis resgatar vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar para vós uma posição honrada e tornar-vos honestos cidadãos. Tendes uma bela missão a satisfazer, a de trazer a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e sabemos reconhecer aqueles que se conduzirem bem. Vossa sorte está em vossas mãos. Podeis melhorá-la, se assim o quiserdes, pois que tendes vosso livre arbítrio. Fecha aspas. Para aqueles homens relegados ao seio da selvageria, a mãe pátria não será o paraíso perdido por sua culpa e por sua rebelião contra a lei? Sobre aquela terra longínqua, não são eles como anjos decaídos? A linguagem do chefe não é aquela que Deus fez ouvir aos espíritos exilados sobre a terra? Abre aspas. Vós desobedecestes minhas leis, e é por isso que vos expulsei do mundo, onde podíeis viver felizes e em paz. Aqui sereis condenados ao trabalho, mas podereis, por vossa boa conduta, merecer vosso perdão e reconquistar a pátria que haveis perdido por vossa culpa, isto é, o céu. Fecha aspas. Item 48. À primeira vista, a ideia de decaimento parece estar em contradição com o princípio de que os espíritos não podem retroceder. Porém, é preciso considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo. O espírito, embora esteja numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se encontre colocado. Está na posição do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos. Certamente ele está degradado, decaído do ponto de vista social, porém não se torna mais estúpido nem mais ignorante. Item 49. Porventura diremos que aqueles homens enviados para a Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtudes? Que vão abjurar de um só golpe seus erros passados? Quem assim supusesse não conheceria a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados à terra de exílio, não se despojaram instantaneamente de seu orgulho e de seus maus instintos. Por longo tempo, ainda, conservaram as tendências de sua origem, um resto do velho fermento. Ora, isto não é o pecado original?